Jari é um homem de 38 anos que trabalha como promotor de eventos e ultimamente se queixa que está muito cansado. Cansado, exausto, a sensação que não está conseguindo se organizar, que não está conseguindo dar conta das tarefas. O que está acontecendo com Jari? E o que é que ele pode fazer para sair dessa situação? No vídeo de hoje eu vou te contar. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. No vídeo desta semana, eu vou fazer um formato diferente para contar essa história do Jari, que eu comecei a descrever. Eu vou fazer uma espécie de react. O react é um tipo de vídeo em que eu reajo ou comento um outro vídeo de uma outra pessoa. E eu escolhi fazer dessa forma porque o vídeo que eu vou trazer aqui para comentar para vocês ficou muito bacana, muito legal. Esse vídeo eu conheci porque uma paciente me mandou nos últimos dias, inclusive descrevendo que ela se identificou muito com o vídeo, ela se viu no personagem e vai ser muito útil para ilustrar a história do Jari. Então o personagem do vídeo, vamos nomeá-lo de Jari, que foi um pouco da história que eu comecei a contar aqui no início desse vídeo. Então eu vou aqui para a tela para mostrar para vocês. Esse vídeo foi produzido no perfil do Instagram do Jean Lankbecker. Eu vou colocar aqui o crédito na descrição do vídeo. Ficou muito legal mesmo. Acompanhe aqui e eu vou comentando, tá? Então percebam. Ele amanhece o dia muito feliz, muito contente. Vou sentar, vou começar a trabalhar ou estudar, não está muito claro. E aí começam as distrações. Primeiro um copo na mesa, ele vai deixar na pia. E aí ele acha uma garrafa que está fora do lugar porque é lixo. E ele percebe que o lixo está cheio, então ele fecha para despachar o lixo lá na lixeira maior. Mas quando ele chega tem essa caixa. Então outra distração, ele já pega a caixa. E aí ele quer abrir a caixa e ele vai atrás da tesoura. E o computador está lá aberto, né? A primeira atividade que ele ia fazer. Mais outra distração. Então percebam aqui, é bem interessante e realmente muito representativo de uma situação real do que o Jari está passando. Ele fez um certo planejamento, ele precisava ali fazer algumas tarefas naquele computador, estava feliz e contente começando o dia, mas quando ele sentou, começaram uma série de distrações, né? E ele foi se envolvendo uma a uma, né? Então percebam assim, ele vai fazendo uma tarefa e aí quando ele está prestes a terminar aquela pequena tarefa, ele já se distrai em outra e ele vai fazer sem ter terminado a primeira tarefa e vai para outra e vamos ver a sequência aqui. Então ele vai guardar a roupa, quando chega percebe que tem a cama desarrumada para arrumar, uma roupa suja em cima da cama. Então vamos lá, vamos levar a roupa para lavar. A máquina já está cheia de roupa, uma almofada fora do lugar, a roupa tem que ir lá para essa. Ó a expressão dele, ele já está bem chateado com isso. Um prato fora do lugar, provavelmente do dia anterior. Aí ele vai deixar lá. Olha só, é uma série de distrações que vão ocorrendo aí em sequência, né? Esse é um momento, não sei se vai aparecer aqui, ele começa a escutar um som e ele simplesmente se distrai, né? Esse final do vídeo era para mostrar o quanto ele estava se distraindo. Então percebam que assim, é muito interessante esse vídeo, realmente ficou muito fiel ao que acontece na realidade com essas pessoas, que é a dificuldade de você ter consistência. E aqui nós temos um problema típico do TDAH. E Jari de fato tem TDAH, ele inclusive não sabe que tem, mas ele tem. E essa é a grande causa, o grande causador desse problema na vida dele. Então veja a ineficiência que é esse processo, né? Que ele vai fazendo uma série de tarefas e ele não termina as tarefas que ele começa. Então ele começa e não termina, começa e não termina. Esse é um dos critérios diagnósticos para TDAH, né? Ele está lá na lista de critérios oficiais. Mas um aspecto que chama atenção nesse vídeo, observem aqui, algo que contribuiu para as distrações dele é que tinha muita coisa fora do lugar. Então, de alguma forma, a rotina que ele levou, a rotina que ele vem levando, favorece ainda mais essas distrações. O ambiente dele é o que chamamos de um ambiente não estruturado, porque tem muitas distrações, são muitas tarefas que já estavam incompletas de outros momentos. Percebam, né? Roupa fora do lugar,
é o prato sujo no sofá, né? Então, se a gente for analisar cada uma dessas coisas que ele foi fazendo, com exceção de algumas, como a caixa que chegou pelo correio, que estava ali colocada, e ele deveria mesmo pegar em algum momento, ele precisaria abrir essa caixa, mas uma série de outras tarefas poderiam ter sido evitadas, assim, nesse momento, né, de distrair tanto ele da tarefa principal, se ele tivesse lá, quando as tarefas primárias estavam sendo executadas, por exemplo, ele estava comendo no sofá, talvez assistindo a televisão, e ele deveria ter, ao terminar de comer, e deixado o prato na pia, né? E ele deixou lá no sofá. Esse tipo de coisa, de deixar as coisas fora do lugar, é algo que gera muito incômodo, muitas vezes até mais incômodo nas pessoas que convivem com o paciente com TDAH. E isso é um problema que começa desde a infância, né? Pessoas com TDAH certamente vão lembrar das suas mães, especialmente as mães, mas também muitas vezes o pai, sempre reclamando: menino, você deixou a coisa fora do lugar, deixou a toalha, menino, toalha molhada na cama, menino, guarda não sei o que, você deixa tudo espalhado. Então, assim, é uma tendência que existe, né, por essa falta de foco, né? Existe uma série de motivos que explicam isso do ponto de vista de funcionamento do cérebro, né? Mas envolve falta de foco, a dificuldade com o planejamento e a desatenção propriamente. Você está fazendo aqui, você está fazendo uma tarefa e simplesmente tem uma outra coisa que distrai você. Então, no TDAH existe um problema generalizado com organização. As pessoas com TDAH, especialmente do subtipo desatento, elas têm uma dificuldade muito grande de se organizar. E isso, no longo prazo, gera muito prejuízo e bastante sofrimento para a vida do indivíduo. E não é à toa que o Jari tem reclamado de exaustão, de cansaço, porque ele tem percebido o quanto essas dificuldades que ele tem de produtividade prejudicam a vida dele. Então, de fato, ele está incomodado, está exausto e tem a sensação de que ele não está conseguindo dar conta das tarefas, porque a desorganização no ambiente externo, ela também está relacionada ao ambiente interno. A mente de uma pessoa com TDAH tem muito barulho, né? São muitos pensamentos misturados, né? Muitos pensamentos desorganizados. Mas um aspecto interessante dessa história do Jari, desse vídeo que eu mostrei para vocês, eu já comentei, o Jari ele tem TDAH e o TDAH explica muito desse comportamento, mas a questão uma pergunta interessante a se fazer é a seguinte: apenas o TDAH que pode gerar esse comportamento, ou em outras palavras, existe algum outro distúrbio, algum outro problema de saúde mental que pode explicar esse comportamento do Jari? Coloque aqui nos comentários o que é que você acha. E aqui uma questão interessante se a gente fosse avaliar o Jari apenas por essa história, né, apenas por esse vídeo, a gente não poderia afirmar que ele tem TDAH. Claro, assim, além de ser importante pesquisar o conjunto de características para definir o diagnóstico, que não é só essas questões com organização, com foco, a gente precisa entender se esses comportamentos eles são episódicos ou recorrentes. Essa é uma avaliação importante para fazer. Algo episódico é algo que acontece pontualmente, né? Algo acontece uma vez única, né? Ou vezes raras, assim, né? Acontecem poucas vezes. Algo que é recorrente é algo que é realmente mais constante, mais frequente. E aí, no TDAH, esse é um comportamento que acontece com frequência. O TDAH é um problema que começa na infância e as características vão acompanhando a pessoa ao longo da vida. Isso é diferente de outros transtornos da psiquiatria, como, por exemplo, um transtorno depressivo do humor, em que você tem a fase depressiva, em que você está doente com a depressão, e a fase em que você não está com a depressão. O TDAH é algo mais crônico, é algo mais persistente. Então, o Jari ele tem TDAH porque esse comportamento ele não aconteceu só nesse dia. Ele acontece ao longo da vida dele em várias circunstâncias, não só em casa também, né? Então, é por isso que ele tem TDAH. Já se esse comportamento tivesse acontecido só hoje, né? Ou tivesse acontecendo há poucos dias, não poderia ser muito bem explicado por TDAH e a gente procuraria por outros transtornos que pudessem melhor explicar esse tipo de problema. Ok, o Jari está cansado, ele está exausto, ele quer uma solução para o problema dele. O que ele pode fazer, né? E aí eu vou destacar 3 coisas para você. Primeiro que, como eu já estava um pouco comentando aqui, pessoas com TDAH, eles precisam realmente criar um ambiente estruturado, criar uma rotina estruturada. Estruturação é uma palavra-chave quando a gente está pensando em tratamento do TDAH. E isso envolve realmente investir mais em planejamento. No caso do tema do nosso vídeo aqui,
que eu mostrei, nós estamos falando aqui de tarefas domésticas, né? Então, como é que o Jari pode gerenciar melhor essas tarefas domésticas? Como é que ele pode planejar melhor, né? Um aspecto fundamental é ele conseguir desenvolver a consciência, desenvolver o hábito de não postergar essas tarefas. E aí entra uma questão da procrastinação, né? Procrastinação é um sintoma-chave do TDAH também. Inclusive, eu fiz vídeos aqui neste canal sobre procrastinação, ficou bem bacana, vou deixar aqui na descrição para você conferir. E a procrastinação está implícita nesse comportamento que vimos no vídeo. A procrastinação não apareceu em nenhum comportamento explicitamente, mas por que eu digo que está implícita? Percebam, ele planejou sentar para fazer a tarefa no computador. Ok, ele iniciou a tarefa. Vamos lembrar que procrastinação é você não iniciar. Ele iniciou, ele sentou, né? Mas aí o que acontece? Ele foi mudando de tarefa, começava e não concluía. Mas por que eu digo que a procrastinação está aqui? Porque se a gente for analisar, por exemplo, no dia anterior ou momentos antes, quando ele estava assistindo, ele estava comendo no sofá com seu prato e seu copo, terminou de comer, o que ele precisaria fazer? Deixar o material na pia, e ele deixou no sofá. Se ele estava com a consciência daquilo naquele momento, ele procrastinou, ele pode ter pensado, não, depois eu deixo eu terminar de assistir aqui minha série, né? Depois eu deixo na pia. Deixou para depois e acabou não fazendo. Isso é procrastinar, é adiar uma decisão ou uma tarefa. Então ele precisa conseguir atuar sobre a procrastinação, porque a procrastinação está na base de qualquer comportamento de desorganização, né? Então ele precisa conseguir procrastinar menos, ele precisa conseguir estruturar melhor o ambiente dele, desenvolver um planejamento, uma rotina de atividades, horários específicos fixos para essas tarefas, para que ele consiga organizar melhor seus horários. Isso inclui, para isso é necessário o uso de um sistema de planejamento, um planejador de agenda. Eu já falei também isso em vídeos anteriores. Quem tem TDAH é obrigatório usar algum tipo de sistema de agendamento de lista de tarefas. Segunda estratégia, segundo aspecto que o Jari precisa correr atrás para melhorar essa situação dele, é tratar esse TDAH, né? Ele tem TDAH, não sabe que tem, e o tratamento do TDAH, e aqui eu chamo a atenção para o tratamento medicamentoso, pode melhorar bastante alguns aspectos desse comportamento que estávamos vendo no vídeo. Por exemplo, essa dificuldade dele de manter o foco por muito tempo numa mesma tarefa é um dos aspectos que o medicamento consegue melhorar com maior intensidade, né? Tipo assim, eu sentei ali, né? Eu sentei ali para fazer uma tarefa, eu vou lá e faço ela até o fim. Porque perceba, tudo começou a primeira distração, ele sentou para mexer no computador e ele viu que tinha um copo vazio, né? A minha interpretação ali é que ele queria beber um café, alguma coisa, o copo estava vazio, ele levou até a pia. Pode ser que também que ele viu o copo sujo e quis levar a pia para não ficar sujo ali. Mas se ele tivesse com um foco maior, né? Ele poderia até ter percebido o copo, mas ele pensaria, né? Ok, né? Isso aqui é algo que eu preciso fazer, né? Mas deixa eu dar uma vazão aqui, né? Mas vamos pensar, tá, tudo bem, eu preciso beber um café. Então eu vou lá na cozinha e faço o meu café. E eu mantenho o foco naquilo e volto para a minha tarefa. Então a medicação para o TDAH ajuda bastante na questão do foco, né? Diminuir as distrações, né? Que é uma das características chaves do TDAH, é a facilidade com que você se distrai, tanto com elementos à sua volta, como também com seus próprios pensamentos. Terceiro aspecto, terceira estratégia para o Jari superar as suas dificuldades. E estar avaliando, né, ser avaliado para algum outro tipo de problema, algum outro aspecto que possa estar contribuindo para o seu comportamento. Muitas vezes o TDAH ele pode estar implicado como agente principal de um comportamento desorganizado, de um comportamento desfocado, dificuldade de atenção, mas outros aspectos podem também estar envolvidos. Aqui eu vou destacar 4, né? Transtornos de ansiedade, transtornos de humor, alterações de sono e abuso de substâncias, né? Esses aspectos, inclusive, são comuns em quem tem TDAH. Quem tem TDAH tem maior risco de ter transtorno de ansiedade, de transtorno de humor, de ter alterações de sono e de abusar de substâncias. Né? Estatisticamente é mais provável haver esses problemas. Então, se você tem descompensações nessa área, você pode piorar muito as suas funções executivas, que é tudo isso ligado a planejamento, a foco, a organização, memória, né? E existem casos, inclusive, que apenas em função desses transtornos de ansiedade e de humor, por exemplo, você pode ter um comportamento idêntico ao que o Jari apareceu aí no vídeo, né? De você simplesmente não conseguir focar. Pessoas deprimidas e ansiosas, elas podem ter uma grave dificuldade de foco e de execução de tarefas.
E assim chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e você pode escrever aqui nos comentários, coloca aqui se você já teve um dia como o Jari, se conhece alguém que já viveu ou vive uma situação parecida com essa. Até o próximo vídeo.